Quem é que tu gostaria? Eu voto no Odair Helma. Papitinho. Tá bem. Até porque eu me identifico com ele, né? Sou interino aqui do Sala, então... Também Sim, mas me ele é identifico. interino do quê? É que ele era um interino, né? Então agora ele não é mais, tem assim dois, como tu, Agora aliás. ele é efetivo. Tem dois desses nomes. É. Tem dois desses nomes que eles casam com o momento do Inter e só tem uma sutileza, uma diferença, que não é uma sutileza, uma diferença grande. Tanto o Domingues quanto o Pesolano são construtores de time. E o técnico que assumiu o Inter precisará ser construtor de time. Que é criar uma identidade de time, que é garimpar jogadores, que é quase uma montagem de quebra-cabeça. O Inter vai mexer muito. Pequenininho. Com orçamento pequeno. O futebol argentino vive dificuldades. O Estudiantes, onde o Domingues já ganhou 4 títulos e pode ganhar o 5º no sábado, na Supercopa contra o Platense. Ô Leonardo, uma pergunta que eu ia te fazer é, considerando que o Eduardo Domingues tenha ótimas ideias, conceitos maravilhosos de futebol, o momento do Inter, 26, pós quase ter caído, ano de eleição política no clube, não é menos pro Eduardo Domingues pelas circunstâncias e mais talvez pro Pesolano ou talvez pro Odair? O momento do Inter ele é sempre complicado. E se for para técnico estrangeiro é mais complicado ainda na província de São Pedro do Rio Grande do Sul. O ponto é que o Domingues, só para terminar, ele é um consultor de time, o Estudiantes não tem dinheiro e ele conseguiu em 3 anos levar o Estudiantes a 4 títulos e pode levar o 5º. O Pesolano construiu aquele time do Cruzeiro, um time que o Cruzeiro já vinha batendo, sofrendo na Série B, e ele consegue subir o Cruzeiro. Claro que já com toda a estruturação do Ronaldo por trás, mas é um time com valores bem medianos, assim, com uma cara de Série B, mas era um time que competiu e ele sai depois do Mineiro. Daí tem sequência na carreira dele na Espanha. É um cara jovem que trabalhou no México, trabalhou na Espanha, trabalhou na Inglaterra. A diferença, aí eu acho que o Pesolano tem uma vantagem que ela parece sutil, mas ela não é. O Pesolano conhece o cenário brasileiro. O Pesolano sabe que se ele perder o gauchão, o trabalho dele vai balançar. Perigo, Ele sabe que o estadual é uma particularidade brasileira que, sim, repercute muito. E ele sabe como é que é a dificuldade de logística no Brasil, a dificuldade de jogar em climas diferentes, a dificuldade de se jogar demais. No domingo, Vaguinho, eu estava vendo Fluminense e Vasco, o Fluminense bateu 80 jogos. E o Bahia, se não me engano, é o que mais jogou no Brasil, tem 81, 82. Tu tá falando isso, tu acha que pode ser o Pesolano? Eu acho que os nomes seriam esses dois. E o Pesolano tem esse conhecimento que, como disse o Debona, tu vai ter 8 dias para conhecer os jogadores e tu vai mergulhar num cenário que tu já vai sair jogando. O Pesolano vai ter que abrir mão dos princípios dele, de uma fala muito recente dele. Ele concedeu uma entrevista para a ESPN depois que saiu do Watford, que ele quer levantar troféus. Ele quer um projeto que permita ganhar títulos. E além disso ele reclamou que lá na Inglaterra ou no Watford trocaram de técnico 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ele tá vindo para o Inter, que troca técnico todo ano, 2 ou 3. E ele não se encaixa no perfil, porque o presidente concedeu uma entrevista. Quem é que tá contratando? O presidente concedeu uma entrevista sexta-feira da semana passada, dizendo: olha, a gente não vai prometer nada pro torcedor. E aí o Pesolano, que quer ganhar troféu, ele vai vir para cá para fazer o quê? Vai participar dessa... Ele vai aceitar participar dessa reestruturação que a gente está comentando? O César fez uma pergunta que eu acho que tem a ver mesmo, assim, quem que está contratando o técnico do Inter nesse momento? É o Abel Braga e Alessandro Barcelos. Alessandro Barcelos. O Abel Braga, ele pode conversar. Duvido que o Abel... Tanto é, eu estou falando porque Abel Braga disse isso quando assumiu a mesma função no Vasco da Gama. Agora, ainda ele falou uma entrevista para nós aqui. Agora eu estou bem, porque eu estou no campo, a minha função ela não tem nada a ver com diretoria. O Abel disse isso. E a função era a mesma. E como o Inter tem um presidente que é centralizador e que não tem ninguém no momento que deveria fazer isso... É ele que está fazendo, é óbvio. Mas isso não é entrevista. O Abel concedeu uma entrevista, por exemplo, na Renata Fã, lá sexta-feira, Zé, onde ele diz: não, nós estamos trabalhando com 4 nomes, são 2 nomes brasileiros, mas a gente não fecha a porta para estrangeiros. Tem 2 nomes também que estão sendo
trabalhados. Ele, é óbvio que está trabalhando o Abel. Não, mas é que o Abel está sabendo, é óbvio. Aí, se também não soubesse, aí estava errado. Mas o Abel está sabendo. O presidente, o Abel pode até estar dando a sugestão. Agora, quem é que está contratando? Contratando é tendo a conversa aquela da bijuja. Não, isso sim. É isso. Isso sim, não. Contratando é falar em contrato. O Abel está expondo o Inter e está sendo um embaixador. Isso sim. Isso sim, aí está a parte dele. O processo certo é o que o Grêmio fez, sabe? Já que a gente granaliza tudo, né? Olha, tu tem contrata um executivo de futebol, tu já tem o vice estatutário que tem ali as suas funções, elas têm menos relevância nesse novo contexto, mas tu tem o executivo de futebol. O executivo de futebol contrata um técnico de acordo com a ideia da gestão, que o César já explicou tantas vezes aqui como ela vai funcionar esse ano. Esse é o processo. O Inter tá meio que atropelando as coisas, tá amador demais isso. Sabe, o Abel ficou porque é o Abel. E aí tu não tem executivo de futebol, tu não sabe quem vai ser o vice de futebol, tem que contratar treinador. O Abel participa, claro, porque o Abel é o cara que faz o primeiro approach, é o cara que abre as conversas. Mas tem uma participação grande ainda da gerência de mercado. Os nomes, a busca. E aí tem o primeiro approach, apresenta o projeto. O nosso projeto é esse. Nós temos essa receita, nós temos esse projeto, o time desse ano vai ser assim, assim, assim. Topa conversar, topa. A gerência de mercado. Tem uma gerência de mercado, né? Que chega com os nomes ela não depois... caiu? Não. Eles continuam lá. Não, caiu o executivo, né? Gente, o Inter fracassou em todos os aspectos. Você não concorda que o Inter deveria ter... Eu sei que é difícil, porque o Inter se consumiu ali na questão do não rebaixamento. Eu entendo isso, até compreendo que não esteja tão rápido, enfim. Mas a informação do Bruno Flores que o prazo dado pelo Inter é amanhã. O Grêmio fracassou, né? O Grêmio fracassou. Muito. O Inter fracassou. Muito. Talvez até mais do que o Grêmio, em sentido de qualidade de grupo hoje. O Grêmio demitiu. Primeiro, demitiu o presidente na eleição. O torcedor demitiu o presidente na eleição. Talvez todo o Inter faça isso ano que vem. Não, mas demitiu o presidente na eleição. Depois disso, o Grêmio demitiu o vice de futebol, porque se estivesse fazendo um bom trabalho, iria seguir. Aí demitiu o executivo, demitiu o chefe do mercado, o Lázaro. O cara do setor o Grêmio demitiu o gerente de futebol lá, que é o Marcelo Rudolph. O Grêmio demitiu todo mundo. Aí o Inter demitiu o Mazuco. E aí o Léo tá me dizendo que o gerente de mercado do Inter tá analisando a contratação. Também, é que o Inter não mudou a gestão, né? O conselho é o mesmo, o Grêmio mudou tudo. Troca as pessoas, deu errado. Não, nunca acontece. Mas deu errado. Só acontece às vezes o núcleo do futebol, né? O Zé tem razão nisso, né? Que mudou a gestão do Grêmio. Ajuda, avisa isso pro governador. Avisa isso pro governador do estado quando muda o partido. Não, fica com o secretário tal, porque ele é bom. Pode até ser o melhor da história, mas não vai ficar. Mas a gente está falando de profissionais. A gente está falando de profissionais. No Bisol, não. O Bisol e a filosofia, futebol do Inter não. fracassou em 2025, certo? Esse departamento teve uma demissão. André Mazuco. Tá, mas tudo bem. Mas saíram outros dois que não performaram bem. Talvez o mais importante era a saída do José Olavo Bisol, independente se ele partiu dele ou não. Saiu. Tudo bem, mas... Desculpe, o clube está pensando no futebol, tá? Só um parênteses. A reformulação, ela não aconteceu, né? O Bisol, eu estava fora. Esse tipo de notícia, às vezes, eu não capto. O Bisol vai reassumir a federação? Não sei, Zé. Ele é vice-presidente da Federação Gaúcha. É o primeiro vice-presidente da federação eleito e não renunciou. Porque a gente falava que ele era, porque ele continuou, e ele ficava brabo com a gente. Vocês estão falando que eu estou licenciado. Muito bem, está licenciado. Quem está licenciado, a hora que acaba a incompatibilidade, pede a reintegração. É o normal disso. Então eu quero saber. Ou então, se ele não vai voltar e vai continuar licenciado, ele não é mais nada no Inter. Pô, renuncia, né? O processo de contratação, então, é a Abel, e aí a gerência de mercado, que hoje é ocupada por Ricardo Sobrinho, o Caco Sobrinho, né? E o Dalegrave, tá? Felipe Dalegrave. Os nomes, inclusive, o que me assopram aqui, que o Ricardo Sobrinho lá atrás já tinha defendido o Eduardo Domingues. Quando o Inter vai contratar o substituto do Diego Aguirre, o Inter tem Eduardo Domingues, que estava no Colón, estava disputando o título da Supercopa, e o Medina, que estava no Tadieres. E o Domingues estava na frente, e o Domingues toma 4-0 na Supercopa Argentina do River Plate. E aí cai o nome do Domingues e entra o Cacique Medina. Então, lá de trás já era um nome
por quem o departamento de scout do Inter, o departamento de análise do Inter, lá, gerente de mercado, já nutriu uma simpatia. E aí tem o nome do Pesolano, que é um cara que está livre no mercado.